Olá, que alegria ter você aqui para mais uma análise profunda e encorajadora. Sabe, hoje o nosso foco é desvendar uma estrutura teológica que é simplesmente fascinante. O propósito original e, principalmente, a sobrevivência prática do casamento cristão. O nosso objetivo hoje não é apenas teoria, tá? É adotar a postura de um conselheiro experiente e olhar para as ferramentas reais e diárias que ajudam casais, especialmente aqueles que estão enfrentando crises, a aplicarem os princípios bíblicos e fortalecerem a sua união. Vai ser uma jornada incrível. Nossa exploração de hoje vai passar de forma bem fluida por 6 pontos essenciais. Primeiro, o paradoxo do casamento. Depois, o design original, seguido pela metáfora do motorista. Daí vamos ver as diretrizes bíblicas práticas, o exemplo supremo e, por fim, um legado espiritual. Então vamos direto ao ponto número 1, o paradoxo do casamento. É aqui que a gente esbarra numa contradição moderna bem preocupante. Olha só que dado impressionante. A gente sabe que o casamento é frequentemente citado como uma das maiores fontes de satisfação pessoal, certo? Mas a realidade mostra um contraste que é bem sombrio. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de 50% das uniões terminam em separação. Metade. E bom, se a gente acha que isso é um problema só lá fora, estamos enganados. Aqui no Brasil, os dados mostram que 3 em cada 10 casamentos terminam em divórcio em menos de 7 anos. São números que funcionam como um alerta gigante para a gente, enfatizando o quanto precisamos resgatar os alicerces divinos para enfrentar o dia a dia conjugal. E essas estatísticas, tão duras, nos levam àquela pergunta que não quer calar. Por que uma instituição que foi desenhada pelas próprias mãos de Deus, projetada para ser algo sublime e maravilhoso, tantas vezes acaba num final drástico e infeliz? Para entender essa falha, a gente precisa voltar para o começo. Ponto número 2, o design original. A verdade é que Deus não estabeleceu a família para Ele mesmo. Ele fez isso com propósitos lindíssimos para nós. Primeiro, acabar com a dor da solidão humana. Segundo, perpetuar nossa espécie. E terceiro, que é absolutamente crucial, ensinar o altruísmo a duas criaturas que são, por natureza, falíveis. É um projeto feito para deixar um legado e para que a gente experimente um pouco do sentimento incondicional do próprio Criador. E olha que detalhe interessante quando a gente analisa a história do primeiro casamento no Éden, lá em Gênesis 2. Cronologicamente, Deus entregou responsabilidades e regras para o homem muito antes de apresentar a mulher. Ou seja, o trabalho de cuidar do jardim veio antes do casamento. Isso nos mostra que o compromisso pessoal e a maturidade precisam sempre anteceder o relacionamento. Ninguém entra num casamento vazio esperando que o outro faça todo o trabalho, né? Isso faz uma ponte perfeita com o nosso ponto 3, a metáfora do motorista. Essa é uma forma muito didática de entender a nossa responsabilidade. Imagina só que o casamento é um carro de última geração. É uma máquina perfeita, com design divino e totalmente livre de falhas de fabricação. O grande problema é quando a gente entrega a chave desse veículo maravilhoso para o motorista imperfeito e cheio de limitações, nós mesmos. Se o carro bate, você concorda que a culpa não é do fabricante? A falha é de quem está atrás do volante. O design é impecável, mas a execução humana falha. Então, para que essa máquina funcione sem acidente, a gente precisa cultivar 3 hábitos diários cruciais para renovar a parceria. Primeiro, você precisa buscar um conhecimento básico contínuo sobre o seu cônjuge. Segundo, aplicar empenho total nessa relação. E terceiro, e mais importante, ter uma dependência inabalável das ferramentas celestiais que Deus nos dá. Sem isso, nosso esforço não sustenta o relacionamento. Agora, vamos colocar a mão na massa. Ponto 4. Diretrizes bíblicas práticas. Vendo Gênesis 2:24 em ação. Daquele verso clássico sobre deixar pai e mãe, nós extraímos 3 ferramentas diárias para evitar que o egoísmo destrua a rotina. 1. Colocar o relacionamento acima de interesses individuais. 2. Ter um senso de pertencimento, sabendo que ambos pertencem a Deus em primeiro lugar. E 3. A prática constante da renúncia pessoal. É esse ato de deixar o eu que fortalece a verdadeira unidade, fazendo com que 2 pessoas se tornem uma só carne. E bem no coração desse relacionamento nós temos o grande divisor de águas, o altruísmo. Ele é literalmente a vacina, o antídoto principal contra aquele egoísmo natural que, infelizmente, corrói tantos lares.
Na rotina, ser altruísta significa ter uma comunicação empática e a disposição de abrir mão de ter razão, escolhendo o bem-estar do outro todos os dias. É claro que os casais têm diferenças físicas, mentais e emocionais gritantes. Às vezes parecem vir de planetas diferentes, né? Mas a sacada aqui é que essas diferenças não são defeitos. Elas foram criadas para enriquecer a relação e gerar uma unidade harmoniosa. Pensa na beleza do corpo de Cristo. Muitos membros diferentes, mas que trabalham juntos num equilíbrio perfeito. No casamento é exatamente a mesma coisa. Mas como manter esse equilíbrio? Vamos ao ponto 5, o exemplo supremo. É aí que entra a presença de Deus nas dificuldades conjugais. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, todo o trabalho é em vão. Ter a presença consciente de Deus no lar é ter a certeza de quem chamar quando a crise aperta. As tempestades vão chegar, isso é fato. Mas saber onde encontrar o socorro e a sabedoria restauradora é o que mantém a casa de pé. E o modelo para isso tudo? Lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo diz que o casamento deve espelhar a relação de Cristo com a sua igreja. Isso muda tudo. Significa que liderança não tem nada a ver com ser um ditador em casa, mas sim com amor sacrificial. É a renúncia pessoal de ambos fortalecendo a unidade. É a submissão mútua movida por amor puro, assim como Cristo amou e se entregou por nós. E para fechar, chegamos ao ponto 6, um legado espiritual. Porque viver esse projeto divino não é só para ter um lar tranquilo hoje, tem um propósito muito maior. Um casamento alinhado com Deus preserva a pureza, atende às nossas necessidades e eleva a nossa natureza moral e intelectual. No fundo, construir uma família abençoada aqui na Terra é o nosso melhor estágio preparatório para um dia integrarmos a grande família celestial de Deus. É um legado eterno. Para a gente encerrar essa análise, quero te convidar a adotar essas palavras como uma oração diária. Dizer a Deus que aceita o seu auxílio, que vai usar essas ferramentas celestiais e que deseja, acima de tudo, estar com Ele na eternidade. E eu deixo você com essa reflexão. De que forma transformar a renúncia e o altruísmo em hábitos práticos pode, a partir de hoje, revolucionar e salvar o seu relacionamento? Pensa nisso.